Olha, quando a gente abre em Êxodo 30, a primeira impressão pode ser de uma lista de regras antigas, super detalhadas, né? Mas a verdade é que, por trás de cada instrução daquelas, existe um universo de símbolos sobre como se aproximar de Deus. Então vamos mergulhar juntos para desvendar o que realmente acontecia no coração do tabernáculo. Para começar, imagine a cena. É como se a gente fosse transportado lá para dentro do tabernáculo. Um lugar onde cada objeto, cada detalhe respira reverência, sabe? Tudo ali tem um propósito sagrado. É exatamente essa jornada que a gente vai fazer agora. Essa frase resume perfeitamente o espírito da coisa. Ela dá o tom para tudo que a gente vai ver a seguir. A adoração não é algo casual, feito de qualquer jeito. É um caminho sagrado que precisa ser percorrido com o máximo de intenção e respeito. E para a gente desvendar isso, vamos passar por 5 pontos principais. Primeiro, a adoração na prática. Depois, o altar que simbolizava a oração. O preço pago pela redenção, as ferramentas usadas para a santidade e, por fim, como tudo isso reverbera até os dias de hoje. Começando então pela adoração em ação. Até aqui, os planos do tabernáculo já estavam prontos. Agora, o foco muda para como ele seria usado no dia a dia. E isso já nos mostra uma coisa fundamental. A adoração não é sobre a estrutura física, o prédio, mas sim sobre as práticas contínuas que acontecem ali dentro. E o mais interessante é que essa prática não era só para os sacerdotes, não. O povo todo era chamado para participar. Seja financeiramente, com a taxa de expiação, seja ritualmente, buscando a pureza, ou espiritualmente, no coração. Era, no fim das contas, uma fé vivida nos detalhes da rotina. Bom, e no centro dessas práticas todas, a gente encontra o altar da oração. Esse é o primeiro objeto que o capítulo detalha, e a localização dele não podia ser mais simbólica. Bem ali, em frente ao véu que separava o lugar santo do lugar mais sagrado de todos. Olhando as especificações, dá para ver que era um objeto até que pequeno, feito de madeira de acácia e todo revestido de ouro. Mas as regras para o seu uso, essas eram extremamente rígidas. O incenso sagrado tinha que queimar ali o tempo todo, de manhã e de tarde, e era proibido, terminantemente proibido, oferecer qualquer outra coisa naquele altar. Isso só reforça o quanto aquele ato era exclusivo e santo. Mas por que tanta rigidez com esse altar? A resposta está toda no simbolismo dele. Aquela fumaça do incenso subindo sem parar era a representação física, visível, das orações do povo. Era como se fosse uma conversa contínua, ininterrupta, com Deus. Só que para essa conversa com Deus ser possível, era preciso mais uma coisa, a expiação. E isso nos leva à contribuição que o povo dava. E olha, era muito mais do que um simples imposto, viu? Era um ato simbólico de resgate. Todo homem com mais de 20 anos pagava meio ciclo. Isso dá mais ou menos umas 6 gramas de prata. E aqui vem o detalhe mais poderoso. O valor era o mesmo para todo mundo. Isso reforça um princípio incrível. Diante de Deus, o preço da redenção é igual para ricos e pobres. Ninguém compra mais favor divino com dinheiro. A importância da motivação por trás do ato fica muito clara quando a gente compara esse censo com o outro, que aconteceu séculos depois, com o rei Davi. O censo de Êxodo, feito com humildade para expiação, trouxe proteção. Já o de Davi, que foi motivado por orgulho militar, trouxe julgamento. Fica provado que a intenção do coração era o que realmente importava. Muito bem, além da oração e da expiação, a adoração exigia um estado de santidade. E para isso, existiam ferramentas bem específicas. A bacia de bronze para purificação e o óleo e o incenso para consagração. Primeiro, a bacia de bronze. Antes de fazer qualquer serviço, os sacerdotes tinham a obrigação de lavar as mãos e os pés. E a ordem era tão séria que ignorar essa regra significava morte. O simbolismo aqui é muito claro. Era preciso uma pureza exterior para representar a pureza interior necessária. Afinal, ninguém chega na presença divina de qualquer jeito. Depois vinha o óleo da unção, uma receita única, super especial, usada para consagrar, ou seja, separar para uso sagrado, o tabernáculo, todos os seus objetos e os próprios sacerdotes. A proibição do uso pessoal era explícita, reforçando aquela ideia de que certas coisas pertencem somente a Deus, não são para uso comum. E o efeito desse óleo era impressionante. Qualquer coisa que ele tocasse se tornava santíssima. Isso revela uma visão muito poderosa da santidade.
Ela não é só um status, algo parado, mas uma força ativa, quase contagiante, que pode ser transferida de um objeto para outro. E por fim, o incenso sagrado. Assim como o óleo, a receita era única, exclusiva. E, de novo, a mesma regra: uso estritamente para adoração no altar, proibido para uso pessoal. A mensagem é muito consistente. A santidade e a adoração são coisas reservadas, especiais. E aqui, a fumaça volta a simbolizar as orações dos justos. Tá, mas esses rituais e objetos eram só para aquele tempo? De jeito nenhum. Nessa nossa última parte, a gente vai ver como cada um desses símbolos ecoa até hoje, apontando para realidades espirituais muito, muito maiores. Olha só como as conexões ficam claras. O altar do incenso, ele aponta para a intercessão contínua de Cristo por nós. A taxa de expiação, igual para todo mundo, é um símbolo perfeito da redenção de Cristo, oferecida a todos, sem distinção. A bacia de bronze representa a purificação espiritual que a gente precisa para servir. O óleo da unção, uma figura do Espírito Santo que nos consagra. E o incenso sagrado, por fim, simboliza as orações dos fiéis que se tornam eficazes por meio de Cristo. E sobre a oração fica essa imagem poderosa. Ela é um aroma. Não são apenas palavras jogadas ao vento. É um perfume diante de Deus. Essa ideia muda completamente a nossa perspectiva sobre o que é se comunicar com o divino. Então, o que a gente tira de lição disso tudo? Primeiro, que Deus se importa com os detalhes da nossa adoração. Segundo, que todo mundo tem o mesmo valor diante dele. Que a pureza é fundamental antes de a gente servir. Que somos separados para um propósito sagrado e que a adoração é para ser um estilo de vida, não só um evento de vez em quando. E tudo isso nos leva a uma reflexão final, para a gente ficar pensando. Se cada detalhezinho antigo lá no tabernáculo tinha um propósito divino, qual será o propósito por trás dos detalhes das nossas vidas hoje em dia?